Não se deixe enganar pela superfície calma e brilhante do oceano. Sob essa camada azul existe uma força capaz de esmagar aço, implodir submarinos e apagar qualquer sinal de vida em segundos. O que parece tranquilidade é apenas a parte visível de algo infinitamente mais profundo e muito mais antigo do que qualquer civilização humana. Mais de 70% do planeta está coberto por água. E mais de 80% desse mundo permanece inexplorado. Nós sabemos mais sobre a superfície de Marte do que sobre o que existe a milhares de metros abaixo dos nossos próprios pés. Ali embaixo, a luz desaparece, a pressão aumenta, o silêncio se torna absoluto. Criaturas que nunca viram o sol produzem a própria luz. Predadores detectam batimentos cardíacos a quilômetros de distância, e organismos microscópicos sustentam cada respiração que você dá neste exato momento. O oceano regula o clima, controla tempestades, produz metade do oxigênio da Terra, e está mudando mais rápido do que imaginamos. Mas a verdadeira pergunta não é o que existe nas profundezas. A pergunta é: o que acontece com a vida na superfície se esse coração azul parar de bater? O vento sopra carregado de sal. O cheiro é metálico, intenso, quase elétrico. À distância, o horizonte parece infinito, uma linha tênue onde céu e água se confundem. O som das ondas cria um ritmo constante, quase hipnótico, como um batimento cardíaco que nunca para. Diante do mar, é fácil sentir paz. Mas essa tranquilidade é apenas a camada mais superficial de um sistema colossal em movimento contínuo. Cada onda que toca a areia nasceu muito longe dali. Tempestades formadas a milhares de quilômetros enviaram energia através do oceano aberto. O que chega à costa como espuma branca é o resultado de forças invisíveis viajando por dias ou até semanas. O mar conecta continentes sem que percebamos. Ele transporta calor, nutrientes e vida em uma engrenagem global silenciosa. Se atravessarmos essa superfície brilhante, a realidade muda rapidamente. A luz começa a desaparecer. O vermelho some primeiro, depois o laranja, o amarelo, até que apenas o azul permanece. A poucos metros abaixo, o mundo já não é o mesmo. Sons ficam abafados, a temperatura cai, a pressão aumenta. O oceano não é um único ambiente, é um universo dividido em camadas extremas. A cada 10 metros de descida, a pressão aumenta drasticamente. A 1000 metros, ela já é centenas de vezes maior do que na superfície. A 4000 metros, pode esmagar metal como se fosse papel. O corpo humano jamais evoluiu para suportar esse território. Sem tecnologia avançada, sobreviver ali é impossível. O fundo do oceano é um ambiente alienígena dentro do próprio planeta. E ainda assim, a vida prospera. Dos recifes iluminados pelo sol até as planícies abissais mergulhadas na escuridão absoluta, organismos desenvolveram estratégias que desafiam a lógica. Alguns produzem luz própria, outros suportam temperaturas escaldantes próximas a fontes hidrotermais. Há criaturas que vivem séculos, outras completam seu ciclo de vida em poucos dias. Os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície terrestre e armazenam 97% de toda a água do planeta. Funcionam como reguladores climáticos gigantescos, absorvendo calor, redistribuindo energia e influenciando tempestades, secas e padrões atmosféricos globais. Sem essa massa líquida em constante movimento, a Terra seria um mundo muito mais hostil. Mesmo com toda essa importância, mais de 80% do fundo oceânico permanece sem mapeamento detalhado.
conhecemos melhor a superfície da Lua do que as montanhas submarinas que existem abaixo de nós. Cada expedição científica revela espécies inéditas, ecossistemas inesperados e estruturas geológicas surpreendentes. O oceano não é apenas cenário, ele é motor, é memória do planeta, é a origem da vida. Foi nele que os primeiros organismos surgiram há bilhões de anos. E é nele que processos fundamentais continuam sustentando cada respiração humana. Mas este coração azul enfrenta pressões crescentes. Aquecimento global, acidificação, poluição plástica, pesca excessiva. Mudanças que não ficam restritas ao mar. Elas reverberam na atmosfera, nas florestas, nas cidades e na própria estabilidade climática da Terra. Ao longo desta jornada, vamos mergulhar nas águas rasas repletas de cor, atravessar correntes oceânicas gigantescas, explorar predadores ancestrais e descer até regiões onde a luz jamais alcança. Vamos conhecer criaturas extraordinárias e compreender as forças invisíveis que mantêm esse sistema funcionando. Porque entender o oceano não é apenas curiosidade científica, é compreender o próprio equilíbrio da vida na Terra. E tudo começa agora. A poucos metros abaixo da superfície, a luz solar ainda atravessa a água com força suficiente para sustentar a fotossíntese. Essa faixa, conhecida como zona eufótica, é o território mais produtivo do oceano. Aqui, a energia do Sol se transforma em alimento. Aqui, começa a base de quase toda a cadeia alimentar marinha. É nesse ambiente que surgem os recifes de coral. À primeira vista, parecem formações rochosas coloridas, mas cada centímetro de um recife é construído por organismos vivos chamados pólipos. Pequenos, delicados e quase invisíveis individualmente, eles secretam carbonato de cálcio ao longo de milhares de anos, formando estruturas rígidas que crescem lentamente, às vezes apenas alguns milímetros por ano. O resultado é monumental. Vistos de cima, os recifes parecem manchas turquesa desenhadas sobre o azul profundo. Vistos de perto, revelam uma explosão de cores. Tons vibrantes de laranja, roxo, verde-limão e azul elétrico se entrelaçam como uma cidade viva e pulsante. Fendas, túneis e saliências criam esconderijos naturais, berçários e zonas de caça. Essas estruturas ocupam menos de 1% do fundo oceânico, mas abrigam aproximadamente 25% de todas as espécies marinhas conhecidas. São comparáveis às florestas tropicais em biodiversidade, porém infinitamente mais sensíveis a mudanças ambientais. Entre os corais, peixes borboleta deslizam com movimentos suaves e precisos. Seus padrões geométricos não são apenas ornamentais, são códigos visuais. Cada faixa, cada ponto colorido, comunica território, status reprodutivo ou alerta de perigo. Peixes-anjo exibem combinações cromáticas quase impossíveis de imaginar fora do oceano, amarelos intensos misturados com azul cobalto e preto profundo. Em um ambiente competitivo, cor é estratégia, é sinalização, é sobrevivência. E então surge o peixe-papagaio. Com sua mandíbula em formato de bico, ele raspa algas incrustadas nos corais, impedindo que essas plantas sufoquem as colônias vivas. Ao fazer isso, ingere fragmentos calcários que posteriormente são expelidos como areia fina. Grande parte das praias tropicais que conhecemos começou no sistema digestivo de peixes como ele. Uma única espécie pode produzir centenas de quilos de areia ao longo da vida. É o oceano moldando continentes. Entre os tentáculos venenosos das anêmonas, peixes-palhaços se movem com naturalidade. Desenvolveram uma camada de muco protetor que impede que sejam afetados pelo veneno. Essa relação simbiótica garante abrigo para o peixe e nutrientes para a anêmona. No mar, cooperação pode ser mais poderosa que força bruta, mas nem tudo é delicadeza. Cardumes de sardinhas formam massas compactas que se movem como um único organismo. Milhares de corpos prateados giram simultaneamente, criando padrões fluidos quase hipnóticos. Cada indivíduo ajusta sua posição com base no movimento dos vizinhos.
transformando vulnerabilidade individual em defesa coletiva. Quando um predador se aproxima, o cardume explode em movimento sincronizado, e o predador quase sempre está por perto. Tubarões patrulham essas águas há mais de 400 milhões de anos. Sobreviveram a extinções em massa que eliminaram os dinossauros. Equipados com sensores elétricos chamados ampolas de Lorenzini, detectam impulsos bioelétricos emitidos por presas escondidas sob a areia. Eles não são vilões, são reguladores. Sem tubarões, populações intermediárias crescem sem controle, provocando efeito dominó em toda a cadeia alimentar. A ausência de predadores de topo pode levar ao colapso de ecossistemas inteiros. Mas o equilíbrio é frágil. O aumento da temperatura da água provoca o branqueamento dos corais. Quando estressados pelo calor, os pólipos expulsam as algas simbióticas que lhes fornecem energia e cor. O recife perde o brilho, torna-se branco, vulnerável. Se a temperatura não volta ao normal rapidamente, o coral morre. Recifes levaram milhares de anos para se formar. Podem desaparecer em poucas décadas. E quando um recife morre, não desaparece apenas uma paisagem bonita. Desaparece um sistema inteiro. Berçários deixam de existir. Espécies perdem abrigo. Predadores perdem alimento. Comunidades humanas que dependem da pesca e do turismo sofrem impactos diretos. O que acontece debaixo d'água não permanece debaixo d'água. Ele reverbera na superfície. Mas essa é apenas a camada iluminada do oceano. Abaixo dela, o ambiente muda drasticamente. A luz diminui, a pressão aumenta, e novas formas de vida assumem o controle. Entre sombras azul escuras e feixes de luz que atravessam a água, duas presenças dominam o imaginário humano há séculos. Uma é temida, a outra é celebrada. Mas ambas carregam uma complexidade muito maior do que as histórias que contamos sobre elas. O tubarão não é um vilão. Ele é uma máquina evolutiva refinada por mais de 400 milhões de anos. Muito antes de árvores existirem na Terra, antes mesmo dos dinossauros caminharem pelo planeta, tubarões já patrulhavam oceanos primitivos. Sobreviveram a 5 grandes extinções em massa. Adaptaram-se a mudanças climáticas extremas. Ajustaram seus corpos à eficiência máxima. Sua estrutura cartilaginosa torna o esqueleto mais leve que o dos peixes ósseos, permitindo movimentos rápidos e economia de energia. Algumas espécies precisam nadar constantemente para manter o fluxo de água pelas brânquias, mantendo oxigenação contínua. Eles não piscam. Não precisam. Possuem pálpebras protetoras ou membranas que blindam os olhos durante ataques. Seus sentidos são extraordinários. O olfato é capaz de detectar concentrações mínimas de sangue diluídas em vastas massas de água. As ampolas de Lorenzini captam campos elétricos emitidos por contrações musculares de presas invisíveis, mesmo sob areia, mesmo no escuro. Mas o que realmente sustenta o equilíbrio marinho é sua posição no topo da cadeia alimentar. Tubarões regulam populações de peixes intermediários, impedindo que determinadas espécies dominem excessivamente recifes e bancos costeiros. Quando tubarões desaparecem, ecossistemas inteiros entram em colapso. Em algumas regiões onde foram removidos pela pesca excessiva, ocorreu aumento descontrolado de predadores médios, que por sua vez devastaram populações de herbívoros, permitindo que algas sufocassem corais. Um único elo removido. Um efeito em cascata. Apesar disso, estima-se que mais de 100 milhões de tubarões sejam mortos todos os anos, principalmente para a extração de barbatanas. O oceano perde seus reguladores silenciosos em escala alarmante. Mas se o tubarão representa precisão e instinto, o golfinho representa consciência e complexidade social. Golfinhos pertencem ao grupo dos cetáceos, assim como as baleias. São mamíferos. Precisam subir à superfície para respirar. Vivem em grupos estruturados chamados de pods, com hierarquias, cooperação e até alianças estratégicas entre indivíduos. Estudos mostram que cada golfinho possui um assobio assinatura, equivalente a um nome próprio.
Eles respondem quando ouvem esse padrão específico emitido por outros membros do grupo. Reconhecem a si mesmos no espelho, demonstram empatia, ajudam indivíduos feridos a subir à superfície para respirar. Seu cérebro apresenta alta proporção de córtex associativo, área relacionada à cognição complexa. São capazes de resolver problemas, aprender comandos sofisticados e até criar estratégias colaborativas de caça. Em algumas regiões, golfinhos cooperam com pescadores humanos há gerações. Eles conduzem cardumes em direção às redes e, em troca, aproveitam peixes desorientados durante a captura. Uma parceria interespécies que atravessa séculos. Mas sua inteligência não os protege totalmente. Capturas acidentais em redes industriais matam milhares todos os anos. Poluição sonora causada por navios e sonares militares interfere em sua comunicação e navegação, levando a encalhes misteriosos. O contraste entre tubarões e golfinhos revela uma verdade profunda sobre o oceano. Força e inteligência não são opostas, são complementares. Enquanto o tubarão regula pelo medo ecológico, o golfinho prospera pela cooperação social. Ambos são essenciais para o equilíbrio marinho. Ambos moldam comportamentos de outras espécies ao redor. Ambos dependem de um sistema que está sob pressão crescente. E quando esses gigantes do movimento sofrem, o impacto não se limita às águas profundas. Ele ecoa em todo o planeta. Mas o oceano ainda guarda regiões onde nem tubarões patrulham com frequência, onde a luz não alcança, onde a vida desafia qualquer lógica superficial. E é para lá que vamos agora. A milhares de metros abaixo da superfície, onde o azul já não existe e a escuridão domina por completo, o oceano revela um de seus maiores paradoxos. Mesmo sem luz solar, a vida floresce. Nas profundezas abissais, fontes hidrotermais emergem do leito oceânico, liberando água superaquecida rica em minerais. Temperaturas que ultrapassam 300 graus Celsius jorram em colunas negras chamadas fumantes. E ao redor delas, ecossistemas inteiros prosperam. Aqui, a base da vida não é a luz, é a química. Bactérias quimiosintéticas transformam compostos como sulfeto de hidrogênio em energia. São elas que sustentam vermes gigantes, crustáceos cegos e peixes adaptados a um ambiente que desafia qualquer padrão terrestre. Isso prova uma verdade essencial. A vida encontra caminhos onde menos esperamos. Mas o impacto do oceano vai muito além do fundo abissal. Ele é o maior regulador térmico do planeta. Correntes oceânicas funcionam como esteiras gigantes de redistribuição de calor, transportando energia dos trópicos para regiões polares. Sem esse mecanismo, partes da Europa seriam congeladas permanentemente. Regiões tropicais seriam ainda mais extremas. O clima global entraria em colapso. Existe um sistema chamado circulação termoalina, movido por diferenças de temperatura e salinidade. Ele conecta todos os oceanos do mundo em um fluxo contínuo que pode levar séculos para completar um ciclo completo. É o coração circulatório da Terra, mas talvez o papel mais invisível e mais vital do oceano esteja na escala microscópica: o fitoplâncton. Esses organismos microscópicos flutuam próximos à superfície, realizando fotossíntese. E apesar de invisíveis a olho nu, produzem mais de metade do oxigênio que respiramos, mais do que todas as florestas tropicais combinadas. Cada segunda respiração que você dá vem do oceano. Sem o fitoplâncton, a vida terrestre como conhecemos deixaria de existir. Eles também absorvem enormes quantidades de dióxido de carbono, ajudando a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Mas são extremamente sensíveis a variações de temperatura, acidificação e poluição. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera está tornando os oceanos mais ácidos. Esse processo compromete organismos que dependem de carbonato de cálcio, como moluscos, corais e algumas espécies de plâncton. É um efeito silencioso, sem explosões, sem manchetes dramáticas, mas devastador a longo prazo.
Recifes sofrem branqueamento quando a temperatura da água sobe além do limite tolerável. Corais expulsam as algas simbióticas que lhes fornecem energia. Perdem cor e, se o estresse persistir, morrem. Quando recifes morrem, milhares de espécies perdem abrigo e alimento. Quando manguezais são destruídos, comunidades costeiras ficam mais vulneráveis a tempestades e erosão. Quando o crio diminui, baleias enfrentam escassez alimentar. Tudo está interligado. O oceano também moldou nossa própria história. Civilizações floresceram ao redor dele. Rotas comerciais conectaram continentes. Grandes explorações marítimas redefiniram mapas e culturas. Mas também foi palco de conflitos, disputas territoriais e exploração excessiva. Hoje, enfrentamos um novo tipo de desafio. Pesca industrial em larga escala remove milhões de toneladas de biomassa todos os anos. Redes de arrasto revolvem o fundo marinho, destruindo habitats que levaram séculos para se formar. Plásticos se fragmentam em micropartículas que entram na cadeia alimentar. Até mesmo no ponto mais profundo conhecido da Terra, a Fossa das Marianas, já foram encontrados resíduos humanos. Não existe mais um lugar totalmente intocado. E ainda assim, o oceano continua absorvendo impactos. Continua regulando temperatura. Continua produzindo oxigênio. Continua sustentando a base da vida planetária. Mas sua capacidade não é infinita. O que acontece nas profundezas não permanece isolado ali. Ele influencia tempestades, padrões de chuva, agricultura, economia e estabilidade global. Cada decisão humana reverbera nas águas, e cada alteração nas águas reverbera de volta para nós. O oceano não é apenas cenário, ele é sistema, ele é suporte, ele é origem. E enquanto exploramos seus limites físicos, talvez o maior desafio seja compreender sua importância antes que os sinais se tornem irreversíveis. Porque quando o coração azul do planeta muda seu ritmo, todo o organismo terrestre sente. E a pergunta agora não é se estamos conectados ao oceano. A pergunta é: estamos preparados para protegê-lo? E se tudo isso não for apenas um alerta ambiental, mas um aviso sobre quem nós estamos nos tornando? Durante todo esse tempo, olhamos para o oceano como um recurso infinito, uma paisagem bonita nas férias, um lugar distante da nossa rotina. Mas a verdade é que cada respiração que você deu até aqui tem a assinatura invisível do mar. Ele sempre esteve presente, silencioso, sustentando a vida enquanto nós avançávamos sem olhar para trás. O oceano não pede aplausos. Ele não envia notificações, não faz manchetes todos os dias, não invade sua tela com urgência. Ele simplesmente trabalha, produz oxigênio, regula o clima, absorve carbono, alimenta bilhões de pessoas e mantém um equilíbrio que levou milhões de anos para se formar. Mas esse equilíbrio não é indestrutível. E talvez estejamos vivendo a geração que descobrirá isso da forma mais difícil. Imagine um planeta onde os recifes de corais existem apenas em arquivos de vídeo, onde o som das baleias ecoa apenas em gravações antigas, onde tubarões e golfinhos são conhecidos pelas crianças apenas por imagens digitais. Parece exagero? Há poucas décadas, muitos acreditavam que o gelo dos polos jamais derreteria como está derretendo agora. A história mostra que o impossível pode se tornar realidade quando ignoramos os sinais. O mais assustador não é a velocidade da destruição, mas a naturalidade com que ela acontece. Sacolas plásticas boiam ao lado de tartarugas. Redes fantasmas arrastam-se pelo fundo do mar, capturando vidas silenciosamente. Microplásticos já foram encontrados no sangue humano. O oceano está absorvendo nossas escolhas, nossas pressas, nosso consumo desenfreado. E ele está respondendo, ainda que de forma silenciosa. Mas este não é um final escrito em pedra. A mesma humanidade capaz de causar danos em escala global é também capaz de reverter cenários. Tecnologias de limpeza oceânica estão surgindo.
Países começam a ampliar áreas de proteção marinha. Cientistas dedicam suas vidas a restaurar recifes, proteger espécies e desenvolver soluções sustentáveis. A pergunta não é se existe saída. A pergunta é se escolheremos agir a tempo. Porque proteger o oceano não é um ato de caridade com a natureza. É um investimento na nossa própria sobrevivência. É entender que cada garrafa descartada incorretamente, cada escolha de consumo, cada política pública apoiada ou ignorada, constrói o futuro que respiraremos amanhã. O mar não é um cenário distante. Ele é o sistema de suporte da vida na Terra. Talvez o fim não tenha começado. Talvez este seja o ponto de virada. Talvez este seja o momento em que percebemos que o verdadeiro poder da humanidade não está em explorar até o limite, mas em preservar com inteligência. O oceano ainda pulsa, ainda respira, ainda sustenta. Mas agora ele precisa de algo que nunca precisou antes: consciência coletiva. Quando você olhar para o mar novamente, não veja apenas água, veja história, veja origem, veja futuro. Porque no silêncio profundo das águas azuis, existe uma verdade simples e poderosa. Enquanto o oceano viver, nós também viveremos. E a decisão sobre esse futuro começa agora.